O que fazer com a necessidade que eu tenho? É uma boa pergunta, porque todos nós temos necessidades. Bem, presta bem atenção o que a Bíblia diz, porque é o que você precisa ouvir e atentar. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Hoje muita gente está procurando resposta para solucionar o seu problema. Mas o que fazer diante da necessidade que você tem? Bem, hoje nós temos muitas vozes em todos os lugares, vozes internas, né? Que você diz a si mesmo, vozes que você ouve por meio das pessoas, da mídia, da internet, vozes de fatos que aconteceram na sua vida e que dizem o que você deve fazer para se resguardar, né? Às vezes você se resguarda de ser decepcionado novamente, de ser ferido, de ser abusado. Você se guarda do que pode acontecer amanhã, você investe no seu dia. Mas hoje, como aconteceu na época, naqueles dias, apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. Você tem vivido um deserto, o qual, nesse deserto, você não sabe o que fazer. Você mesmo. E a palavra de Deus chega até você dizendo para você o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Parece estranho você ouvir que o reino dos céus, que não é o reino dessa terra, que não é o reino do seu mundo, não é os seus conceitos, a sua opinião, mas o reino dos céus. Você está em uma situação de necessidade, de tristeza, de angústia, de busca, e o reino dos céus está próximo. Mas para ele ser conquistado, tem um dever que só você pode fazer, que é se arrepender. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Ou seja, isso já foi falado pelo profeta, que disse: voz do que clama no deserto. Realmente, nesse momento de dor, de necessidade, o servo de Deus fala para você o seguinte: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Não só você deve endireitar, como o servo de Deus deve anunciar essa situação de você endireitar suas veredas. E o caminho para chegar até Deus é você se endireitar, endireitar as suas veredas, sabe? As suas escolhas, a sua opinião, o seu pensamento. Você tem que endireitar, parar com esse jeito seu de viver do jeito que você tem vivido. Se você quer o reino dos céus, o reino de paz, de alegria, de força, de disposição para fazer o que é certo, você tem que estar pronto, disposto para endireitar o que você tem errado. E a Bíblia continua dizendo o seguinte: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Quer dizer, as pessoas iam até João o Batista, porque ele estava falando de uma coisa diferente de tudo que eles haviam ouvido na vida. As pessoas estavam procurando por uma resposta, por uma saída, por sair daquela agonia, daquela tristeza, daquele círculo de vida que não sai de outro jeito, vive enjaulada
né, aprisionada por mesmos sentimentos, a mesma vida, e quer sair dessa. Então, as pessoas que ouviam isso, dessas boas novas, desse reino dos céus, falavam a outras pessoas que acabavam vindo toda a Judéia, toda a província do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Não há como você, ouvinte, mudar de vida se você reserva os seus pecados, se você continua guardando, escondendo, fingindo que não existe. Eles existem, mas eles precisam ser resolvidos. Eles precisam serem resolvidos. E sabe a maneira de resolver os seus pecados? É abandonando, confessando, assumindo esses pecados e tomando uma decisão de largar de vez essa atitude errada. Só que muitas pessoas sinceras que estão procurando vêm decididos para abandonar os seus erros, mas outros não. Assim como diz o seguinte aqui a Bíblia: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Os fariseus e os saduceus eram pessoas importantes que tinham condições. E eles estavam curiosos porque vinham tanta gente para ouvir João Batista falar dessas boas novas que era o reino dos céus. E eles não vieram por causa que eles queriam respostas para a sua agonia. Eles vieram para saber o segredo para que eles também tivessem voz a essa multidão de pessoas. E João, o Batista, usado por Deus, disse para eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Estranho, não é? Alguém falar direto, tão ousado, tão corajoso para falar algo tão forte assim, chamando de raça de víboras, que ensinou a fugir da ira futura. Ele disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. As pessoas que não estão desejosas, necessitadas, elas estão à procura de terem apenas sucesso na sua vida, conquistas, boa reputação, de acordo com os olhos das outras pessoas. Elas não estão olhando para aquilo que elas precisam fazer, para fazer para si mesma. Elas estão olhando para fazer para o seu sucesso, para a sua imagem. E não são verdadeiras para consigo mesmos. Por isso que João Batista disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Você está fugindo de uma coisa que vai acontecer se você não se arrepender. E esse arrependimento demanda de você atitudes em prol daquilo que você tem visto de errado em si mesmo. E ele disse: não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque todas aquelas pessoas que vinham até João Batista, eles criam que eram filhos de Abraão. Mas especificamente esse grupo de pessoas que vieram para ver o sucesso e buscar desenvolver o seu sucesso
não olharam para a sua própria necessidade espiritual, da sua própria alma. Essas pessoas vinham presumindo que elas eram de Deus, não precisavam fazer nada, que não precisavam se arrepender, só apenas olhar para o seu sucesso. Então ele estava falando, olha, não presuma que você seja filho de Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, você não é filho de Abraão. Você não se faz filho de Abraão, porque você ignora o que é mais importante, o que Deus valoriza, que é a sua alma. A sua alma salva do pecado que você vive. Você pensou, avaliou, olhou para dentro de você, porque a coisa é muito séria. Nós temos atendido muitas pessoas do qual estão se enganando, fazem muito ou não fazem muito. Estão procurando de todas as formas serem aprovados por pessoas e não por Deus. Você está tendo acesso à verdade. Deus envia o seu servo. Agora, o que fazer? Você resistir à verdade porque ela dói? Ou você aceitar a verdade que liberta? A Bíblia fala o seguinte: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Você sabe que a árvore, para ela produzir o seu fruto, ela tem que ter o seu tempo, não é? E mesmo com esse tempo, não produzindo bom fruto, ela então vai ser cortada e lançada no fogo. E a Bíblia especifica que será lançada no fogo, no inferno, aonde não só o diabo, o inferno e todas aquelas pessoas que não se arrependeram vão ser levadas no inferno, no lago de fogo e enxofre. Ali vai estar por toda a eternidade pessoas que tiveram tempo para mudar de vida, mas insistiram em viver se enganando, olhando apenas para o que os outros olham para ela, para o sucesso, para a sua vaidade, para o seu egoísmo, para o seu orgulho. Essas pessoas que morreram, aconteceram o que aconteceu e chegaram ao fim das suas vidas e não mudaram de vida, hoje estão gemendo no inferno. E isso, ouvinte, seja você de Deus ou não, conhecedor da Bíblia ou não, existe um destino para a sua alma. E você que vai escolher. E a Bíblia fala o seguinte: e eu, em verdade, João Batista estava falando, vos batizo com água. Ou seja, eu estou aqui falando a verdade para você. A água que purifica, que lava sua mente de toda imundícia, de todo engano, para o arrependimento, para que você se arrependa. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor Jesus viria e ele iria batizar aqueles que se arrependem. Você vê que muitas pessoas estão no estado que estão, vivendo um inferno de vida, porque elas não tomaram a decisão de largar o pecado. Ainda gosta do pecado, ainda lida com o pecado, ainda pensa se vai mudar ou não. Enquanto você vê o seu problema como algo que não é grave, você vai ficar tolerando
esse mal na sua vida e vivendo o inferno. Mas o dia em que você tomar uma decisão, se batizar nas águas, abandonar o pecado, odiar o pecado, você que precisa odiar o pecado. Eu não posso odiar por você. Eu posso falar a verdade para você. Mas se você ainda aceita o pecado, fica querendo manejar o pecado, dar desculpa por que você peca desse jeito, você não decide. E com isso você estende o sofrimento na sua vida. E Deus me enviou aqui para falar para você isso, para você tomar uma decisão. E após essa decisão vai vir o Espírito Santo. É Ele, o Senhor Jesus, virá sobre aqueles que estão de fato, de verdade, arrependidos. Esses que estão arrependidos vão procurar ainda mais fazer o que é certo, fazer tudo que está ao seu alcance para fazer o que é certo. Esses que se esforçam, o Espírito Santo virá sobre ele. E é isso que você, ouvinte, precisa. Agora, será que você está presumindo que é filho de Abraão quando você está fugindo da verdade? Bem, é com você e a sua consciência. E a decisão, a sua vida está nas suas mãos. Não está na mão de Deus. Se estiver na mão de Deus, você se arrependeu, você fez a sua parte, você fez tudo que esteve ao seu alcance. E aí sim, você está dizendo, a minha vida está nas mãos de Deus, porque eu não estou fazendo mais a minha vontade. Eu faço a vontade de Deus, deixei a minha. Estou fazendo a minha parte e agora eu estou esperando a parte de Deus. De Deus.